que estamos a fazer em Tinta da China é um filho, uma filha da série de RTP3 que estamos a fazer, que são conversas sobre os livros, que também se chama A Vida Privada dos Livros. Então, decidimos fazer essa série com os livros dos que falamos, mas que não estavam traduzidos em português. Os livros anteriores eram talvez mais óbvios, mas este, em particular, A Lozana Andaluza, é um dos meus favoritos. Eu tive a sorte de que a escola tem um professor de literatura espanhola que falava naturalmente do Quixote, da Celestina, mas gostava impressionar aos jovens adolescentes com algo mais nessa literatura que este grande erotismo. Então, quando tivemos que buscar um tradutor para este livro, vamos a falar de que é este livro depois, pensei imediatamente em Nuno, porque eu acho que verdadeiramente é um dos mais grandes poetas deste século, em todas as línguas. Também é um tradutor notável, tradutor de Shakespeare, de Emily Dickinson, tantos autores franceses e espanhóis, mas sobretudo por o seu gosto das palavras. Não tem um talento de encontrar o sabor das palavras, o erotismo das palavras, os sensos, a sensualidade das palavras. E, naturalmente, para este romance humorístico, erótico, Nuno era perfeito. E agradeço muito que haja aceitado fazer esta tradução tão difícil. Esta série de conversas se chama O que pode fazer um escritor. Então, o que pode fazer um escritor é traduzir, por exemplo, mas a pergunta hoje, para mim, tem uma importância mais grande. Estamos, de novo, a viver em uma época de censura. Talvez todas as épocas são épocas de censura. Mas o que está a acontecer, sobretudo nos Estados Unidos, mas em muitos outros lugares também, não falemos do mundo árabe, é escandaloso, porque depois de tantas épocas de aprender a ler a Joyce, a ler a Elsa de Queiroz, a ler Flaubert, escritores que foram escandalosos na sua época, voltamos nos Estados Unidos, por exemplo, estão a censurar Shakespeare, a dizer que na escola não se deve ensinar Shakespeare porque é demasiado erótico, demasiado transgressivo, e a literatura, como eles temem, talvez entendam, mas temem, a literatura, a boa literatura é sempre transgressiva, a boa literatura é sempre subversiva, a boa literatura está constantemente a abrir as janelas ao mundo e dizer: este é um mundo e temos que olhar neste mundo através da página. Bem, então, Nuno, a primeira pergunta: já havíamos lido A Lozana Andaluza antes de começar a tradução? Eu tinha vários anos, numa ida a Madrid, comprado a Lozana, não, enfim, porque tivesse lido, não sabia sequer que livro era, do que é que tratava,
mas quando abri havia as reproduções das gravuras, e uma das gravuras mostrava uma cena num bordel de Roma, com uma senhora a ler um livro, e algumas das meninas tinham nomes que vinham dos romances de cavalaria, havia uma Oriana, e eu na altura estava a dar o Landis, e enfim, outros romances de cavalaria, e mostrei aquilo aos alunos, vejam como o romance de cavalaria era tão popular na época que até nos bordéis era ouvido. Mas, enfim, fui adiando a leitura e não sabia exatamente o conteúdo do livro, porque se soubesse, não sei se tinha dito logo que sim. E sobretudo a linguagem. E quando comecei a traduzir, claro, também tinha escrevido a dizer, olha, acho que não sei se sou capaz de pôr estas palavras em português, aliás, muitas são tal e qual, o espanhol. E se calhar vou fazer uma versão para amenizar, enfim, as obscenidades, mas depois, claro, seria completamente absurdo e, portanto, tentei fazer uma tradução em que o sabor do original estivesse presente. E acabei por encontrar também uma tradução francesa, que o francês é muito diferente do espanhol e é muito mais ameno, não é? Portanto, enfim, há um certo vocabulário que passa para o francês, mas, enfim, com paráfrases e com coisas que escondem um pouco, enfim, o que está no espanhol. Em português é impossível esconder, não é? Portanto, nem pretendi fazer isso. Portanto, a dificuldade que tive no princípio, e também porque é uma linguagem muito difícil, porque o Francisco de Cabo tinha de Cádiz, depois foi para Roma, portanto há uma mistura do castelhano com o italiano, até com o português, em alguns pontos. Portanto, é uma língua um pouco, enfim, misturada, não é? Encontrar o sentido, às vezes, para algumas dessas palavras não foi nada fácil. Portanto, foi uma tradução que me deu também bastante prazer, não é? Porque é difícil, é claro, é um desafio sempre, e acho que espero ter encontrado soluções que agradem e que funcionem em português. Nuno tuvo que inventar algunas palabras o todas están ya en portugués? Algumas que talvez estejam... Enfim, não quis encontrar um equivalente porque se encontrasse empobrecia o texto, não é? E começar pela designação que ele dá aos capítulos, que é mamutreto, que é uma palavra que encontrei no sentido, mas claro que não ia dar a traduzir nesse sentido, que era Ejaculação. Ejaculação. Claro que sim, é absurdo, não é? E, portanto, mantive a palavra bonita, aliás, mamutreto, e pode ter, aliás, outras significações, não é? Portanto, não é... Há bocado falavam de calhamaço, um texto pesado, e, portanto, isso também tem a ver, às vezes, com uma autoironia do autor em relação ao que está a escrever. E é muito interessante porque ele é personagem do livro. Sim. Uma coisa que agora está muito na moda, chamada autoficção, mas claro, compreende-se que seja porque a biografia, as coisas que saem da biografia, tem o sífilis, morreu por causa disso, andava à procura do tratamento, tem tratado para curar, enfim, essa doença, que
só lá para o século XX que teve de facto uma cura, mas é interessante porque há um ponto em que ele diz, encontrei trouxeram um vegetal da Índia que é muito bom para esta doença. Eu vou tratar-me com isto. Claro, se lermos o Garcia de Horta, que faz um catálogo das plantas do Oriente, há algumas que poderiam ser uma das tais de que ele fala, não é? Porque Garcia de Horta que era médico e, portanto, enfim, entre as várias qualidades das plantas, muitas delas têm exatamente funções medicinais, não é? Para curar tratar algumas doenças, era o que se pensava na altura. Além disso, é evidente que ele apanhou a doença, claro, frequentando aquele meio que ele conhecia, portanto... Falta de experiência, não e também é interessante porque é um livro que nos coloca em plena história do século XVI. A parte mais importante é passada em Roma. Até à caída de Roma. Até à queda de Roma, com o Carlos V. E, portanto, ele descreve, de facto, uma época de esplendor da Roma, de que fazia parte exatamente essas atividades menos aceitáveis. Aliás, há muitos cadeais, curas, padres, não é? Que frequentam aquele meio, alguns nada recomendáveis, não é? E, portanto, isso tudo acaba com o saque de Roma e que o obriga também ao Francisco Licado a ir para Veneza, onde tem uma atividade muito interessante porque foi, digamos, o editor de grandes clássicos espanhóis. E Castanhares, e, portanto, ele fazia as correções, enfim, aquela tipografia de chumbo, enfim. Portanto, era um homem com um enorme conhecimento, enfim, filológico, não é? E é um personagem também fascinante. A teoria é que é um judeu converso. Sim, exato. E que a ruta que a Lousana faz de Espanha até o sul da Itália, depois Roma, Venécia, é um pouco a ruta que faziam os judeus expulsados. E também o conhecimento das ervas, da medicina, da cozinha, pertence à cultura judeia. Mas o que é fascinante, eu vou fazer esta pergunta, no contexto da literatura de Espanha, do século de Ouro, Cervantes com o seu Quixote, Rojas com a sua Celestina e Delicado com a sua Lousana. O Quixote é um personagem que sonha, que quer fazer a justiça num mundo injusto e sofre. A Celestina quer fazer injustiça em um mundo injusto e sofre. Mas a Lousana não sofre. A Lousana é um personagem triunfal. Há na literatura portuguesa algum personagem feminino triunfal como ela? Bom, o equivalente a mesmo, mais ou menos, um pouco posterior, não é? Talvez Anima e Moça, do Bernardino Ribeiro. Mas, enfim, é uma figura que não tem nada a ver com o universo da Lousana, mas também tem a ver com o mundo judeu, não é? Se supõe. E é uma mulher que fala, como na Lousana. Portanto, essa voz feminina é talvez o caso mais parecido que existe em Portugal. Depois em Gil Vicente, claro que há mulheres, as Inês Pereira,
inteligência, dominam o mundo masculino. Portanto, há de facto correspondências naquela época. Para lá de metade do século XVI, fim do século XVI, já há um acontecimento que vai alterar completamente essa liberdade de escrita que é a Inquisição, Claro. o Concílio de Trento, não é? Portanto, há um retrocesso, digamos. Embora, por vezes, haja coisas que conseguiram escapar, digamos, a essa censura, entre aspas, não é? O caso da Ilha dos Amores do Camões, enfim, alguns escritores que procuraram, digamos, subverter, enfim, os códigos repressivos da Igreja da altura. E a Almozana tem uma repercussão secreta na literatura, não só da Espanha, mas universal. Todavia, no fim do século XIX e XX, Marcelino Menéndez y Pelayo falava desse romance como um romance obsceno, que não tinha que ser lido, não? Sim. E essa é a visão que temos da Almozana até hoje. Sim, creio que é um livro que continua um bocado no inferno, não é? Portanto, enfim, os eruditos talvez conheçam, mas não é propriamente um daqueles livros que é aconselhável que, quando se fala em clássicos, que sejam daqueles que aparecem logo nas referências. Há bocado esqueci-me, aliás, talvez de um livro que se possa aproximar ainda mais, que é o Bernardo Mirabeiro, que é a Diana, do Jorge de Montemar. Que aí é um personagem feminino também que tem uma liberdade de comportamento, é como os lésbicos, coisas desse tipo, que é muito próximo do mundo da Almozana. Menéndez y Pelayo é interessante porque eu tenho essas origens da novela e ele publica muitos livros exatamente, em século XVI, XVII, e fala da Almozana, mas não faz a edição do livro. Portanto, aquilo para ele ultrapassava, digamos, o nível do que era aceitável, não é? Mas ao mesmo tempo dedica-lhe, enfim, uma parte muito importante do estudo, falando da invenção linguística, dessa mistura linguística também, de várias línguas, e da erudição do autor. Embora depois diga, mas não percebo porque é que sendo um homem tão culto, não é? Escreveu aquelas coisas que não são aconselháveis. Mas a Almozana tuvo uma repercussão em Itália que não tive em Portugal nem em Espanha. Em Itália tem influência, não? Os romances do século XVI, XVII, XVIII. O personagem da Almozana acaba como Madame do Bordello em Roma. Mas o progresso não é isso. Ela não começa a vida como uma prostituta, começa como uma cozinheira. Pode falar um pouco de esse Pilgrim's Progress da Almozana? Sim, a primeira parte da vida dela, não é? Mas ela era adolescente, tem 12 ou 13 anos, mas era muito bonita, e o pai arruinou-se ao jogo, e ela foi depois entregue a uma tia, e a tia aproveita-se desses conhecimentos de cozinha e de costura que ela tinha para pôr a trabalhar para ela. Mas antes disso, ela aproveitava a beleza adolescente para ganhar a vida, não é? Com os rapazes, não é? Da cidade. Com o sobrinho da... Sim. Sim. Isso já depois de estar em Roma, não é?
sim, depois. Mas ainda antes, enfim, havia os rapazes que a cortejavam, enfim, ela vendia-se por os presentes, por os dinheiros, não é? Portanto, é desde adolescente que ela, de facto, aprendeu, digamos, essa arte da sedução, e a tia que a acolhe, ainda em Espanha, diz-lhe: mas tens de arranjar um senhor de sustento, não é? Se caso contigo. Havia um que estava a passar à porta e ele é rico, portanto, e apresenta, de facto, há ali uma solução para a vida dela, só que ela casa-se com ele, tem 2 filhos, e ele, que era comerciante, viajava para vender os produtos do pai, e quando vai apresentar ao pai, o pai percebe naquela banda, aqueles meios pouco recomendáveis, faz uma coisa que aparece muito naqueles romances da época, que é mandá-la matar. Portanto, contrata um marinheiro e diz: olha, leva para o mar e afoga, mata. E o marinheiro, claro, tem pena dela, e, portanto, mete no barco e ele vai para Roma, deixa o marido, os filhos ficam entregues ao sogro, entre aspas. Portanto, é também muito interessante ver como as famílias naquela época é um conceito que não tem nada a ver com o que se passa hoje, não é? Sim. Depois nunca mais se interessa pelos filhos, no marido. Sim. Só uma questão, mas é baseado numa história verídica? Bom, há ali situações que devem vir da experiência do delicado. Não, mas a rapariga existiu ou não? Não sei. Todos os personagens de ficção que são importantes existiram. Então, a partir de ali, Delicado faz um retrato da Roma dos papas, essa Roma que é um espelho do bordelo, não? É interessante como tem a coragem de fazer essa crítica, que é algo que, por exemplo, o Bernard Shaw fez com a profissão da senhora Warren, dizendo que a madama do bordelo era o mesmo que o banqueiro. Então, que pensa o Nuno do final do romance? É triunfal ou não? Sim, acho que se pode aproximar um bocado daquela literatura da utopia, do Erasmo, um bocado do Rabelais, ou seja, imaginar uma ilha de perfeição, enfim, onde as pessoas possam encontrar, enfim, o sonho, não é? E o fim é ela, de facto, a caminho dessa ilha unitária, quando a Itália, portanto, já está, enfim, naquela situação de guerra e de destruição, e vai com o tal rapazinho, não é? Com quem ela vive, para, enfim, viver o fim da vida nesse local. Não sabemos, enfim, como é que isso terá acontecido, não é? Sim, mas pelo menos é um bocado a ideia da utopia, não é? Portanto, há um sonho que se vai realizar no fim e, portanto, não é um fim trágico que nós encontramos. É curioso que a literatura do siglo de ouro, a utopia está tão presente. Hoje, talvez porque estamos tão desilusionados com tudo, não há utopias, um pessimismo total, ou senão os escritores construem uma distopia onde as coisas são um pouco piores que o que está acontecendo na vida real. Mas nesse momento havia uma ideia que o Portugal podia ser algo melhor que Espanha em alguns intelectuais espanhóis. Então,
qual é a relação, volto a essa pergunta, de delicado com o Portugal? Ou pensa que não havia? Sim, bom, há umas referências que não são assim muito positivas, porque há ali uma página inteira com os nomes dos países e das cidades onde vinham as prostitutas para Roma, portanto vinham da Europa inteira, da Turquia, enfim, do mundo inteiro, e há uma portuguesa. E depois há uma outra cena um bocado triste, porque ela vai passar na rua e acho que o autor, e há uma mulher, enfim, num estado miserável, enfim, num estado na rua, num estado na parede, e ela diz: olha, aquela é uma portuguesa que vem de Nápoles, foi muito rica em Nápoles, mas perdeu tudo e agora está naquela situação. Portanto, digamos, as imagens, enfim, das mulheres desse meio não são propriamente muito positivas. Mas, bom, Portugal naquela época tinha uma forte presença em Itália, não é? Porque em Roma, os cardeais, os padres, pessoas, enfim, com muita influência na corte de Roma, e, portanto, Francisco Licado, sem dúvida, terá convivido com alguns, e é possível também que judeus portugueses tivessem sido produções dele. Ele foge de Espanha com a expulsão dos judeus pelos reis por Isabel. E, portanto, foi uma altura em que também, pouco depois, também os portugueses, Dom Manuel, assim, não tão radical, não é? Obrigou-os a converterem-se, ou então iam-se embora. Também houve muitos que fugiram. Mas, enfim, naquela época, de facto, a Europa estava muito mais misturada, não? Enfim, eles também estavam, mas estava tão misturada com eles. Sim. E esse mundo do século de ouro em Espanha, Portugal, talvez França, teve uma influência importante na obra de Nuno, quando na sua poesia há muito erotismo delicado e também um sentido de Europa em conversas. A linguagem é uma linguagem que toma coisas, vocabulários diversos e junta-las para fazer a poesia que Nuno está a fazer. Por isso, em França, Nuno é o poeta português mais conhecido depois de Pessoa. Mas volto à pergunta, a Idade de Ouro tem uma influência especial para Nuno? Sim, eu só comecei de facto a interessar-me a ler Idade de Ouro quando o Teatro de Almada me pediu para traduzir algumas peças, mas claro que li coisas de Lope da Vega, não é? Portanto, e sobretudo novelas desse período. Também traduzi Maria de Zayas, sim, escritoras. Eu recordo que estava a trabalhar sobre isso, que ninguém conhece essa grande escritora. Talvez pode contar um pouco sobre ela, porque é muito interessante. Sim, portanto, é uma escritora muito feminista, que começa a traduzir, que é uma mulher que se vai casar e convida, portanto, as pessoas que irão assistir ao casamento para as noites em que eles irão contar histórias. E são as mulheres que contam as histórias. E cada uma conta uma história de violência doméstica, cada uma pior que a outra. O sol diz a ouvir, claro, e o noivo também. E quando aquilo chega ao fim, ela vira-se para o noivo e diz-lhe: olha, desculpa, mas depois daquilo que eu ouvi estas noites, nem pensar que me vou casar contigo, ou morrer. Portanto,
fosse lésbica, mas enfim, é de facto um romance com uma coragem que, na altura, evidentemente, que não era fácil de assumir. E outro, interessante sobretudo naquele período do século XVII, pela prosa, pela ficção em Portugal. Qual é o título do romance? Estava a ver se me lembrava. E também quem publicou o romance? Sim, foi a Sibila, a editora Sibila. A autora Maria de Zaias, com Z, que aliás viveu em Nápoles, que era uma cidade, uma das grandes cidades europeias da altura, e que estava pelos castelhanos. Sim. Outros livros também foram importantes para mim na altura, portanto foi Constante Florinda, portanto Gaspar Pires Rebelo, Prior de Castro Verde. Sim. Mas é também um desses romances, enfim. E poetas? Poetas, sim. Desenganos amorosos. Desenganos amorosos. Sim, a poesia ali muito mais barroco, Londra. Mas não tem nada de Góngora. Algum irmão ou irmã entre os poetas do século XX? Sim, há um que, aliás, é um grande admirador de Camões. Sim. A lírica. A lírica, mas quando queremos lembrar o nome... Sim, claro. Depois. Depois. Mas havia a poesia do século XVIII, Nuno, como estivemos a dizer, fez muitas traduções. Como começou a fazer traduções? Porque simplesmente como um encargo de trabalho ou para partilhar com amigos textos que eles não conheciam? Não, foi um bocado, enfim, por imitação, não é? Quando estava na faculdade, ainda antes, via o Ezra Pound, e o Ezra Pound é um grande tradutor. Sim. E, portanto, para seguir, enfim, esse caminho, eu traduzi já na altura, poemas que eu gostava, franceses. Qual foi o primeiro poeta que traduz? Deve ter sido Baudelaire. És mais próximo ao Baudelaire de Nuno. Sim. Mas depois eu traduzi por encomenda, não é? Claro. Para o teatro. Traduções, enfim, por iniciativa minha, foi a Diana do Jorge de Montemor, porque Sim. percebi que tinha havido uma adaptação do Afonso Lopes Figueira, mas era uma adaptação muito infantil, não é? Portanto, não era propriamente uma tradução da obra completa. E foi porque também me interessei muito por autores espanhóis, enfim, ele era português, mas escrevia em espanhol, por autores que tinham relações com Portugal. Gostei muito na altura da poesia do Francisco de Aldanha. Gil Vicente. Gil Vicente, não é? E o Francisco de Aldanha, que, enfim, teve um fim um bocadinho trágico, porque foi pelo Dom Sebastião e morreu em Alcácer Quibir. Ao que parece era espião do Filipe II, mas, enfim, era bastante coisa. Vou perguntar se a gente, o público, tem algumas perguntas e depois vamos a voltar. Eu gostava de perguntar uma coisa, porque ambos disseram que voltamos ao mamotreto, que mamotreto era ejaculação. É um dos sentidos. Porque... Mas é no livro? Não, marmotreto, com algumas palavras que significam
capítulo, parte, mas tem outro significado. Por exemplo, em inglês, a palavra agony, que Luís Carlos usa para fazer a divisão das partes, é agonia, mas também quer dizer Não, mas o que me interessa Em agora caso de é... marmotreto, Sim, quer dizer capítulo, mas quer dizer também ejaculação. Já, mas de onde é que vocês... Onde é que Eu foram? encontrei essa referência na tradução francesa. Sabes porquê? Porque na Real Académica, bom, eu, como te disse, eu uso mamotreto todos os dias. E as pessoas espanholas com quem eu vivo também. Portanto, nesse sentido, o calhamaço, do edifício horroroso, até de uma pessoa também pode ser. E na Real Académia, no dicionário da Real Académia, é muito engraçado porque diz que mamotreto vem do latim tardio, mamotretus, e este do grego mamotretos, literalmente criado pela avó. E daí, gordinflor, avultado, pela crença popular que os avós fazem as crianças gordas. E depois todos os significados são objeto grande, sinónimo armatoste, livro muito avultado, isto não, muito volumoso, principalmente quando é irregular e disforme, portanto, Em Covarrubias, o dicionário etimológico de Covarrubias, sim, o dicionário do século de ouro. Eu tenho, depois chegar a casa vou ver. Vai. Tenho esta relação, né? Mas ele não, o que eu pensei foi que ele também usasse com esse sentido. Não. Ele não usa, ele só usa para a divisão dos capítulos. Então eu vou guardar a tá bom. Sim, é claro, um gesto humorístico, não? É no caso de delicado. Não, mas tem que ver com a vontade, não é? Vamos a definir algo pesado. Mas é muito interessante. Significados também, não? Alguma outra pergunta? Não? Eu quero agradecer muito o trabalho, porque traduzir a nossa... É interessante, aliás, ler, acho que é a primeira edição da Cátedra da Lausanne, por um francês, que está cheio de notas, às vezes notas grandes, a maior parte dos quais ele diz, eu não percebo o que é que isto quer dizer, pode ser isto, não, e depois mais tarde ele escreve um artigo, a partir da edição da Patrícia Bota escreve um artigo a dizer que o Zé não tinha percebido, não sei o quê. Uma edição recente da Lausanne Andaluza, da Real Academia Espanhola, é uma série de clássicos que eles estão a fazer. Então, ali a nota é isso, pode ser 10 coisas. Então, tudo é possível. Nuno, a língua de delicado, como Nuno traduz a Shakespeare, a diferença do renascimento inglês e o renascimento espanhol em vocabulário é muito distinto, tem pontos em comum? Eu acho que há muitos pontos comuns, porque é uma língua muito inventiva e para ser ouvida, não é? Sim. Portanto, nesse sentido, é uma língua dialogante, não é? Porque temos que dizer, não sei se dizemos que a Lausanne Andaluza é um romance em diálogo. Sim. Sim. E vou traduzir uma peça do Shakespeare, que é Love, Labour's Lost. Só o título é introduzível, não é? Sim. Como traduz? Via as traduções portuguesas são tanto amor cansado, uma coisa assim, enfim, são muito à letra, e eu estava hoje com a senadora Manuel de Narcimo Mota na esplanada do Café do Recife, já não existe, e era uma época de sol
pode ser tanto amor desbaratado. Depois, desbaratado, não sei, não é? E ficou tanto amor desperdiçado, não parece esse título. E há lá uma canção, um verso do Shakespeare, a partir de uma cena de caça, em que ele joga com os S's. Seven, e depois o nome do animal. Portanto, é tudo a partir daqueles S's. E eu li, havia uma tradução portuguesa de 1930, e eu fui ler a tradução, e à letra aquilo é uma coisa completamente disparatada. Está certo, mas não faz sentido nenhum. Portanto, eu inventei, também jogando com as aliterações, um poema, exatamente, não traduzindo o sentido, mas traduzindo os S's, não é? Portanto, aquele jogo dos S's. E fui uma vez a um seminário de tradução em Inglaterra, Londres, onde estavam vários tradutores e professores de tradução. E dei esse exemplo para dizer que a tradução à letra muitas vezes era, enfim, falsificar o original, não é? E eles, enfim, acharam aquilo magnífico quando eu li o texto português, não é? Mas é uma coisa que eu, enfim, claro, não é sempre que eu faço isso, mas há casos em que é fundamental trair o texto para encontrar o correspondente à comunicação com o público que esse texto tem que ter. E às vezes a tradução é melhor que o que estava em original, porque diz uma tradução que o original é infidel à tradução. Pois há quem diga que a tradução da Selva do Ferreira de Castro, feita pelo Beleza São Castro, que é melhor que o português. Sim. Eu fiz a comparação do português com o francês e acho que sim. Mas enfim, porque o Ferreira de Castro usa muito uma linguagem rural, enfim, do Brasil, e portanto é uma coisa muito envelhecida. Sim. E claro, o Leção Ferreira faz uma tradução francês clássico, digamos. Que pode ser compreendida. E há algum poeta ou algum autor que Nuno toda a vida quis traduzir e que todavia não quis a tradução? Não sei. O santo grau de Nuno tradutor. Normalmente eu só traduzo por encomenda, não é? Sim, mas quem quiser que editor, há vários editores aqui, que algum editor encomenda. Não. Mas, talvez, Bom, é impossível traduzir nos Canos do Palma, por exemplo. bem, Nunca me meteria no curso. estão a sentir os editores cantos de Já está traduzido no Brasil e muito bem. bem. Alguma pergunta mais? Não? Não, Eu quero saber eu estava a pensar se tu escreveste teatro. Se tens Eu teatro existe próprio. sim, teatro, como tradutor teatro, eu acho que é muito bom, não? Tem algumas peças. E Eu encomendo também. mas escrever teatro dá-te menos. Escrevi duas coisas, pedido uma do Jorge Adamel e outra dos Esportes, que nunca foram feitas. Não foram feitas. E depois escrevi várias peças
Fausto e escrevi para aí umas 3 ou 4 óperas, mini-óperas, que essas foram feitas no São Luís. Ah, sim. Porque realmente o teatro interessa também como tradutor. Não, é os encenadores é que precisam de tradutores. Coisas difíceis, então tem que ter comigo para dizer o Shakespeare, o Corneille, Que peça de Corneille? Ilusão Cómica Ah, e o Sertório. a peça mais mágica, mas... Sim. E depois traduzi uma coisa que é o Cirano de Bergerac. Sim, traduz é muito difícil, mais difícil que Corneille. E foi o Diogo Infante que me pediu, o Luís Santos de Verão. Comecei a traduzir e traduzi aquilo. Pois o Cirano de Bergerac não estou a inventar muitas As receitas, palavras, versos, porque é tudo um jogo de palavras, não? E quem me pediu isso foi o Diogo Infante. E eu disse-lhe, mas acho que essa hora já traduziu. E eu disse, eu sei, por isso é que te estou a pedir a ti. E de facto foi uma peça, enfim, de uma encenação nacional do João Mota e foi enfim, sempre respeitado, não é? Exatamente, porque eu acho que quando se traduz teatro clássico, quando estas peças eram representadas na época, o público percebia tudo, não é? E hoje vamos traduzir uma peça, enfim, não à letra, mas respeitando o original, enfim, aqueles alexandrinos e aquelas coisas, é completamente impossível que o público resista. E não se podem pôr notas lá da pé. Mas são traduções arqueológicas, são traduções que não tem, você tem que voltar a escrever a peça. Borges de novo dizia que a tradução é outro borrador do original, em outra língua. Bem, acho que se não tem mais perguntas, vamos acabar aqui. Ana? Sim. É com as pessoas que estão a assistir, senão